Aproveite bem o tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 ao 11. Gostaria de ler para vocês uma mensagem que recebi há alguns anos atrás. O tema dessa mensagem é: seu nome é trabalho? Cuidado! Naquela manhã, um certo homem sentiu vontade de dormir mais um pouco. Estava cansado, porque na noite anterior fora deitar muito tarde. Também não havia dormido bem. Tinha tido um sono agitado. Mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e se levantou, pensando na montanha de coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto e fez a barba correndo. Não prestou atenção no rosto cansado, nem nas olheiras escuras, resultado das noites mal dormidas. Nem sequer percebeu o aglomerado de pelos teimosos que escaparam da lâmina de barbear. A vida é uma sequência de dias vazios que precisamos preencher, pensou enquanto jogava roupa por cima do corpo. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho, um bom dia sem convicção. Desprezou os lábios da esposa que se ofereciam para um beijo de despedida. Não notou que os olhos dela ainda guardavam a doçura de uma mulher apaixonada, mesmo depois de tantos anos de casamento. Não entendia porque ela se queixava tanto da ausência dele e vivia reivindicando mais tempo para ficarem juntos. Ele estava conseguindo manter o elevado padrão de vida da família, não estava? Isto não bastava? Claro que não teve tempo para esquentar o carro, nem sorrir quando o cachorro, alegre, abanou o rabo. Deu a partida e acelerou. Ligou o rádio, que tocava uma canção antiga do Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois. Pensou que não tinha mais tempo para curtir detalhes tão pequenos da vida. Anos atrás, gostava de assistir ao programa de Roberto Carlos nas tardes de domingo. Mas isso fazia parte de outra época, quando podia se divertir mais. Pegou o telefone celular e ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. Ficou sério quando a filha lembrou de que há tempos ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante. Sabia que iria gostar muito de estar com o neto, mas não podia naquele dia dar-se ao luxo de sair da empresa. Agradeceu o convite, mas respondeu que seria impossível. Quem sabe no próximo final de semana? E ela insistiu. Disse que sentia muita saudade e que gostaria de poder estar com ele na hora do almoço. Mas ele foi irredutível. Realmente era impossível. Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava totalmente lotada e era muito importante começar logo a atender seus compromissos, pois tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada. No que seria sua hora do almoço? Pediu para a secretária trazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto. Precisava fazer um check-up, mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou a comer, enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde. Nem observou que tipo de lanche estava mastigando. Enquanto engolia, relacionava os telefones que deveria dar. Sentiu um pouco de tontura, a vista embaçou. Lembrou-se do médico advertindo alguns dias antes, quando tiver os mesmos sintomas, de que estava na hora de fazer um check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com um café forte sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes e voltou à sua mesa. A vida continua, pensou. Mais papéis para ele, mais decisões a tomar, mais compromissos a cumprir. Nem tudo saía como ele queria. Começou a gritar com o gerente, exigindo que cumprisse o prometido. Afinal, ele estava sendo pressionado pela diretoria. Tinha de mostrar resultados. Será que o gerente não conseguia entender isso? Saiu para a reunião já meio atrasado, não esperou o elevador, desceu as escadas pulando de 2 em 2 degraus. Parecia que a garagem estava a quilômetros de distância, encravada no miolo da terra e não no subsolo do prédio. Entrou no carro, deu partida e quando ia engatar a primeira marcha, sentiu de novo o mal-estar. Agora viu uma dor forte no peito. O ar começou a faltar. A dor foi aumentando.
O carro desapareceu. Os outros carros também. Os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua, as luzes do teto. Tudo foi sumindo diante de seus olhos. Ao mesmo tempo que surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem. Era como se o videocassete estivesse rodando em câmera lenta. Quadro a quadro, ele via a esposa, o netinho, a filha, e uma após outra, todas as pessoas que mais gostava. Por que mesmo não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito na porta de casa quando ele estava saindo, hoje pela manhã? Por que não foi pescar com os amigos no último feriado? A dor no peito persistia. Mas agora outra dor começava a perturbá-lo. A dor do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual era mais forte. A da coronária entupida ou de sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro de seu coração e de seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria ter mais uma chance. Queria voltar para casa e beijar a esposa, abraçar a filha e brincar com o neto. Queria, mas não deu tempo. Tudo tem seu tempo determinado, diz o sábio em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Você já pensou na implicação dessa expressão? Aproveitar bem o tempo implica em saber viver o dentro de cada situação. Aproveitar bem o tempo é discernir cada tempo que vivemos, pois cada tempo tem suas próprias dificuldades, tem seus próprios fins, tem suas próprias alegrias que, se bem aproveitadas, faz desse tempo um tempo de crescimento. Aprendemos, tanto no nascimento como na morte. Um significa alegria, outro tristeza, mas cada tempo apresenta suas próprias lutas e todos os tempos, bem aproveitados, nos traz crescimento. O homem transcende ao tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus deu ao homem uma perspectiva eterna para que este possa enxergar além da rotina da vida. Deus fez com que o homem não fosse apenas uma criatura do tempo, presa ao tempo, mas o fez transcender ao tempo. O homem vive numa luta contra o tempo, quer ser eterno, pois algo o impulsiona a ser eterno, a transcender o tempo, e como vimos isto, foi posto por Deus no coração do homem. Por isso, seja através da ciência ou da religião, o homem vive na busca da eternidade, na busca de dominar o tempo. Nessa tensão entre o tempo do já presente e do eterno vindouro, o homem esquece de aproveitar bem o tempo presente, deixando de viver desta forma uma espiritualidade sadia. Cristo é o mistério de Deus que nos faz transcender o tempo. Eclesiastes 3, verso 11, diz: sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Deus colocou no coração do homem a eternidade. Apesar disso, não revelou ao homem todos os mistérios da vida. O homem continua tentando descobrir os mistérios da vida. Como o mundo foi criado? Como surgiu o homem? Como que as primeiras moléculas se movimentaram no espaço vazio, onde não havia nenhuma energia? Muitos dos cientistas que buscam essas respostas acreditam que quando tiverem essas respostas, conseguirão transcender o tempo. A verdade é que Jesus Cristo nos faz transcender o tempo. Não precisamos de respostas para as perguntas feitas pelos cientistas. Precisamos é crer na palavra de Deus. Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Crer que Jesus nasceu da Virgem Maria, padeceu na mão de Pôncio Pilatos e ressuscitou ao terceiro dia.
Em Cristo transcendemos o tempo, conforme podemos ler em João capítulo 11, versos 25 e 26. É exatamente isso que Jesus está dizendo nessa passagem. Aquele que nele crê já tem a vida eterna, vencerá a morte, ressuscitará dentre os mortos. Você, em Cristo, já transcendeu o tempo, já está incluído no eterno. O tempo não espera por ninguém. Valorize cada momento de sua vida. Você irá apreciá-lo ainda mais se puder dividi-los com alguém especial. Valorize o tempo. Viva com e como Cristo. Viva a vida com sabedoria para desfrutar da vida eterna. Deus te abençoe.